Capítulo 3 do livro Muitas Vozes, uma canção, Decisões de Governança. Na sociocracia, existem dois modelos básicos para a tomada de decisão: decisões operacionais, decisões de governança. As atividades operacionais são as tarefas realizadas para cumprir a finalidade do círculo, que normalmente acontece em momentos diferentes do momento da reunião. As decisões operacionais são tomadas enquanto as atividades são realizadas por qualquer pessoa que tenha autoridade para fazê-lo. Elas se referem à interpretação dos acordos feitos no círculo ou à forma como o trabalho será coordenado com o de outras pessoas. Os acordos são feitos pelo círculo para o próprio círculo e seu domínio, mediante consentimento, com o objetivo de delimitar as atividades sob sua responsabilidade, além de orientar e dar suporte à sua execução. Obter consentimento significa que nenhuma voz dentro do círculo é ignorada. Todas as contribuições são consideradas, estabelecendo-se uma boa base para o trabalho conjunto com equivalência. Dependendo da sua natureza, os círculos podem ser mais ocupados com atividades operacionais, mais tempo trabalhando e menos tempo em reuniões de governança, ou de governança, mais tempo em reuniões e menos tempo realizando tarefas concretas. Decisão operacional, decisão de governança. Figura 80. Comparação entre decisão operacional e decisão governança. Decisão operacional baseia-se em acordos em vigor. Decisão de governança baseia-se em acordo anterior, novas necessidades. Decisão operacional tomada por integrantes do círculo quem energiza os papéis, decisão de governança tomada por todo o círculo por consentimento. Âmbito, decisão operacional, o âmbito caso a caso, específico. Decisão de governança, o âmbito de longo prazo, geral. Por que fazer acordos? Há muitas razões para fazer acordos. As mais comuns são: economia de tempo, pode ser mais fácil tomar uma única decisão de governança em vez de muitas decisões operacionais. Clareza, um acordo pode ser útil se houver um tópico que continuamente cause tensão ou atrito devido à falta de clareza. Melhorias. Pode-se elaborar um acordo quando é identificado um descompasso entre o desejo e a realidade. Isso inclui aumentar a eficiência e a eficácia, intencionalidade e equivalência. A elaboração conjunta de acordos resulta em escolhas mais intencionais, informadas e efetivas, em que mais vozes são ouvidas, diferentemente da escolha com base no hábito ou na praxe. Dependendo do tipo de decisão tomada, os acordos podem ter diferentes formatos, com a possibilidade também de serem combinados entre si. Papéis, definições que descrevem conjuntos de responsabilidades e autoridades a serem atribuídas a alguém. Seleções, escolha das pessoas que energizarão os papéis. Diretrizes, declarações gerais sobre o que é ou não permitido em determinado contexto. Fluxo de trabalho, uma declaração geral que regula as fases de realização das atividades. As diretrizes gerais, o fluxo de trabalho e as descrições de papéis definem os limites dentro dos quais o trabalho é executado. É dentro desses limites que as decisões operacionais serão tomadas pelas pessoas energizando os papéis que as autorizem a fazê-lo. Por exemplo, suponhamos que alguém tenha o papel de gerente de divulgação de uma organização.
Uma das tarefas associadas a esse papel é supervisionar a comunicação com possíveis novas associadas, o que inclui o envio de boletins informativos por e-mail. A descrição desse papel, feita por meio de um acordo, orienta esse trabalho e pode especificar como ele deve ser feito. Outros exemplos de acordo: estabelecer as condições da licença parental em uma organização, determinar o número de gatos soltos permitidos em uma comunidade intencional, etc. Quantos acordos devem existir? Só devem ser feitos acordos quando forem realmente necessários. Ter uma finalidade que represente um acordo mais amplo talvez seja suficiente para começar bem o trabalho. Por um lado, decisões de governança tomam tempo e demandam uma alta carga de trabalho, devido à necessidade de avaliações e ajustes. Por outro, elas possibilitam a criação de ilhas de autoridade, como papéis ou outros acordos, que facilitam a tomada de decisão operacionais por parte das pessoas, sem que seja preciso realizar checagens recorrentes com o círculo. As definições feitas por meio de acordos trazem clareza e empoderamento, dando aos indivíduos liberdade para agir. Entretanto, a existência de acordos demais pode fazer com que as pessoas se sintam como meras engrenagens, sem possibilidade de escolha ou confiança. Acordos tanto restringem quanto libertam. Eles restringem as opções de como as coisas podem ser feitas e, ao mesmo tempo, criam um espaço onde as pessoas têm liberdade para agir. Cada círculo precisa encontrar seu próprio equilíbrio. Uma pergunta esclarecedora a se fazer em um círculo durante uma avaliação seria: estamos trabalhando de forma a equilibrar delimitação, clareza, confiança e escolha? 3.1.2 Decisões caso a caso e decisões gerais. Um acordo normalmente cria estrutura suficiente para ser útil, mas ainda assim deixará algum espaço para decisões operacionais. No exemplo do gerente de divulgação, enviar um boletim informativo às 8h30 ou às 16h15 pode ser uma decisão tomada caso a caso, ou seja, de forma diferente a cada boletim publicado. Decisões operacionais são decisões caso a caso, que partem da interpretação da finalidade do acordo, enviar boletins informativos, bem como de escolhas em relação a como completar a tarefa. Ok, fazer isso esta tarde. Por meio da análise de dados, a organização pode concluir que enviar o boletim informativo por e-mail pela manhã torna mais provável que ele seja lido, então decidir que todos os boletins, a partir daquele dia, sejam enviados antes das 9h. Isso seria um acordo. Sem esse acordo, seria possível tomar a decisão operacional de enviar uma edição do boletim informativo pela manhã e a edição seguinte à tarde. Os acordos limitam as escolhas. Às vezes chamamos acordos de decisões gerais porque, em substituição às decisões operacionais tomadas caso a caso, o acordo estabelece uma decisão como modelo a ser seguido em determinadas situações. Uma analogia é considerar as atividades, tarefas realizadas por um círculo como a água que flui em um rio. A água flui contida no leito do rio. O domínio em direção a um destino, a finalidade. Pode-se tirar um pouco de água do rio aqui e ali com um balde e verter essa água em outro lugar. Isso seria uma decisão caso a caso, operacional. O acordo, por outro lado, seria decidir sobre a instalação de um tubo de irrigação, uma decisão geral em relação a como se deseja que parte da água flua. Afinal, um tubo teria um impacto significativo, mas ao mesmo tempo exigiria esforço para a instalação e manutenção. Sendo assim, a instalação do tubo de irrigação aconteceria apenas se valesse a pena fazê-lo. Não faz sentido instalar tubos onde não há água, ou enquanto for suficiente usar o balde para tirar água. Da mesma forma, um círculo só faz os acordos que de fato contribuem para a realização do trabalho. Observação: o modo operacional e o modo de governança não são uma distinção binária, mas dois extremos de um mesmo contínuo.
A linha que os divide pode ser tênue quando são feitos acordos para lidar com situações que acontecem pouco ou quando são tomadas decisões caso a caso para situações que se repetem. Por exemplo, fa fazer acordos, definindo papéis, diretrizes, etc., sobre o planejamento de um evento antes de saber quantas vezes ele vai acontecer, pode ser exagerado. A simples tomada de decisão operacionais, caso a caso, talvez seja melhor em tal contexto. Mas se a expectativa é de que a coordenação seja muito trabalhosa, ou de que a festa se torne um evento regular, fazer acordos pode ser útil. Métodos de tomada de decisão. 3.2. 3.2.1. Outras formas de tomada de decisão. Vejamos a seguir as formas mais comuns de tomada de decisão com seus prós e contras. Uma pessoa ou um pequeno grupo decide. Há dois contextos em que esse tipo de tomada de decisão ocorre. Um deles é na autocracia, em que há certa falta de controle sobre a autoridade, que parece inaceitável para o governo de uma cidade ou nação, mas ainda é a norma em outros cenários, como nas corporações, com a estrutura hierárquica, nas famílias e no poder executivo do governo. Decisões autocráticas são vistas como simples e rápidas. Uma desvantagem é que podem levar ao não compartilhamento de informações. Além disso, a reação às decisões autocráticas limita-se à submissão ou rebelião. O outro contexto é na sociocracia. Nesse caso, a tomada de decisão individual é válida quando alguém energiza um papel e, portanto, recebe do círculo autoridade para tomar por si só decisões operacionais dentro de um domínio definido. A maioria decide. Na regra da maioria, um grupo pode votar contra ou a favor de algo ou alguém. O padrão é a regra da maioria com 50% mais um dos votos. Com a votação em pluralidade, quem recebe o maior número de votos vence a eleição, mesmo que o total de votos recebidos seja inferior a 50% do número total de votantes. Há também diferentes níveis de maioria qualificada, em que é necessário mais do que 50% mais um dos votos para que se alcance a vitória. Uma variante da regra da maioria é o voto preferencial, em que cada votante estabelece uma ordem de preferência entre as opções disponíveis. Por costume, considera-se que a regra da maioria é justa. Esse é o método rápido em que pode ser aplicado facilmente com muita gente, demandando pouca informação. Desvantagens. O voto majoritário significa que até 99,9% do grupo será ignorado. A ditadura da maioria. Provavelmente serão perdidas informações adicionais, que poderiam ter sido trazidas tanto pelas pessoas que votaram contra a proposta, quanto pelas que votaram a favor. Com isso, o nível de apoio à decisão tomada será incerto. Além do mais, a votação recompensa o comportamento desagregador, pois vencer pode facilmente se tornar mais importante do que tomar uma boa decisão. Consenso. No consenso, a decisão é tomada quando todo mundo concorda com ela, de forma unânime. Essa parece ser a maioria mais abrangente de se tomar, a maneira mais abrangente de se tomar uma decisão. O nível de satisfação com a decisão é alto, em função da unanimidade. Espera-se que a responsabilidade pelas consequências de tal decisão seja igualmente alta. O consenso funciona bem em grupos pequenos e homogêneos, mas é difícil trabalhar com ele em um grupo ou organização maior. Também pode ser demorado e frustrante tentar alcançá-lo em grupos onde existem necessidades e expectativas diversas. O custo oculto do consenso é que as vozes daqueles que querem avançar podem ser ignoradas quando as decisões são impedidas. O consenso tende a dar muito poder ao indivíduo, pois ele pode sozinho impedir a decisão do grupo todo, uma ditadura da minoria. Abordaremos novamente a distinção entre consenso e consentimento na seção 3.2.5.
Muitas vezes a escolha do método de tomada de decisão não é feita intencionalmente. Isso se torna perceptível quando a discussão recai sobre o próprio método de tomada de decisão, como exemplificado na figura 81. Figura 81. Exemplo de discussão em um grupo que não estabeleceu um método de tomada de decisão. Discussão acerca do método de tomada de decisão. Július, nós ainda precisamos decidir o destino de nossa viagem no mês que vem. Anton, sim, eu quero fazer uma caminhada. Ellen, não. Vamos fazer uma visita turística. Sophie, eu acho que a caminhada é uma boa ideia. Ellen, é desde e desde quando vocês decidem sozinhas? Somos um grupo e temos que decidir isso em conjunto. Anton, vai demorar demais para decidir isso junto, porque cada pessoa quer algo diferente. Vamos combinar que uma só pessoa decide e pronto. Não iremos a lugar algum se tentarmos decidir em um grupo de 6 pessoas. Isso sem contar as pessoas ausentes. Sophie. Não, nós vamos tomar essa decisão em grupo. Afinal, todo mundo quer ir. Então, todo mundo decide. É o justo. John. João, então vamos votar. É o justo. Ellen, como isso pode ser justo? Se eu tiver que participar de uma viagem da qual eu não vou gostar, vocês não podem impor o que querem apenas porque estão em maior número. Se o método de tomar decisão não estiver claro, o método em si se torna um ponto de contestação. A sociocracia usa o consentimento para as tomadas de decisões sobre governança. As decisões operacionais são tomadas rapidamente por indivíduos ou por grupos por meio da criação de ilhas de autoridade. Já as decisões de governança requerem intencionalidade e equivalência. São feitas com o consentimento de todo o círculo. 3.2.2. O conceito de consentimento. Consentimento é um método de tomada de decisão que difere um pouco do consenso. Na sociocracia, ele é usado para decisões de governança, seleções, eleições, entre parênteses, e decisões sobre a pauta e a ata. Consentimento pode ser definido como ausência de objeções. Assim, para que se possa entender exatamente o que significa consentimento, é necessário compreender antes o que é uma objeção. Em sua forma mais simples, uma objeção é levantada quando se tem motivo para dizer: se nós aprovarmos essa proposta, eu não serei capaz de fazer o meu trabalho para cumprir a finalidade do círculo como antes. A expressão do consentimento em contrapartida seria ok, ou isso é aceitável para mim, ou, de forma mais detalhada, podemos ir adiante com isso, ou ainda serei capaz de fazer o meu trabalho se decidirmos assim. 3.2.3 Faixa de tolerância. Tolerância. Um conceito útil é o de faixa de tolerância, que corresponde a tudo aquilo que alguém é capaz de tolerar. Isso não significa necessariamente aquilo que se deseja. Compreender a diferença entre faixa de tolerância e a preferência pessoal é vital para a sociocracia. Preferência, uma esfera mais menor, uma área menor, faixa de tolerância é uma área maior. E objeção é tudo que está fora. Figura 82, faixa de tolerância, tudo o que é aceitável, ainda que não seja o que se prefere. Preferência pessoal, resultado especificamente desejado por um indivíduo. Faixa de tolerância, tudo que esse indivíduo pode aceitar, além de sua preferência pessoal. Objeção, que está fora da faixa de tolerância, tudo que impede o cumprimento da finalidade do círculo. Por exemplo, uma pessoa vegetariana exigente talvez prefira não comer couve de Bruxelas, já que é difícil encontrar essa verdura sem larvas de insetos entre suas folhas, e, portanto, não as cozinharia por conta própria, mas poderia até comê-las se fossem cozidas por outra pessoa e servidas a ela. Comer carne, no entanto, estaria fora de sua faixa de tolerância.
Preferências e faixas de tolerância diferem entre os integrantes da equipe e mudam ao longo do tempo. A prática da escuta profunda e a transparência, características da sociocracia, ajudam a construir dentro do grupo, ao longo do tempo, relacionamentos baseados na confiança, que levam a uma gradual expansão das faixas de tolerância. À medida que as pessoas ouvem umas às outras, sua disposição para aceitar as preferências de outra pessoa e desapegar-se das suas próprias aumenta. Conceitualmente, se apenas trabalharmos na área de interseção entre as preferências pessoais, seria difícil ou mesmo impossível encontrar um espaço comum para tomar uma decisão. A figura 83 mostra a interseção das preferências pessoais das integrantes de um grupo. Figura 83. A interseção entre as faixas de tolerância cinza com contorno preto é maior do que entre as preferências pessoais, escuro com contorno branco. Interseção entre as preferências pessoais e as faixas de tolerância de 3 pessoas, faixa de tolerância compartilhada. A área mais harmoniosa é onde todas as preferências coincidem. Polígono escuro com um contorno claro. Quanto menos homogêneo for um grupo, menor será essa área, porque as experiências e preferências das pessoas serão diferentes. Por outro lado, a área de tolerância ou área de não objeção compartilhada entre as participantes é bem maior. Isso significa que o consentimento é alcançado mais facilmente quando a decisão é baseada na faixa de tolerância e não nas preferências pessoais. Consentimento equilibra grupos e indivíduos. Quando se utiliza o consentimento, as pessoas não têm individualmente tanto poder quanto as decisões que exigem unanimidade. Ao mesmo tempo, a maioria não terá poder sobre a minoria. Consentimento permite o avanço. É mais fácil encontrar denominadores comuns na interseção das faixas de tolerância. Depois que a decisão é tomada, os planos podem ser executados, avaliando-se posteriormente se existem propostas de mudanças para melhorar o resultado obtido. Cada decisão traz consigo um aprendizado, pois propicia oportunidades de adaptação às mudanças externas e internas. Usamos a máxima bom o suficiente por agora, para incentivar os grupos a inovarem e a criarem protótipos rapidamente. Consentimento é seguro. O consentimento age como uma rede de segurança que garante a equivalência, ou seja, garante que nenhuma voz seja ignorada. Qualquer objeção a uma proposta será levada em consideração e respondida. A máxima aqui é seguro o suficiente para tentar, o que enfatiza que o círculo só avança quando se sente seguro, e então nada o detém. 3.2.4 O que são objeções? Entender e acolher objeções pode contribuir para que as decisões tomadas sejam melhores e mais eficientes, e para que sejam tomadas de forma mais ágil e focada. Objeções são fundamentadas. É necessário entender a ideia de finalidade para que se possa entender a definição de objeção. Como afirmado na seção 2.2, as finalidades definem o que um círculo ou uma organização pretendem fazer. Por exemplo, assar e vender pães e doces saudáveis no bairro de North Amherst. Tudo que é preciso deve ter o objetivo, tudo que é proposto deve ter o objetivo de contribuir para que o ciclo atinja sua finalidade. Assim, quando há uma proposta, alguém pode se opor a ela, se tiver razões para supor que sua implementação teria impacto negativo no cumprimento da finalidade do ciclo. Resumindo, uma objeção a uma proposta se traduz em: se fizermos isso, não poderemos realizar nosso trabalho. Figura 84. A definição de consentimento depende das definições de objeção e finalidade. Definição de objeção. Finalidade. A descrição da intenção que orienta o trabalho do círculo é a finalidade. Objeção.
A preocupação de que a proposta impeça o cumprimento da finalidade do círculo é uma objeção. Consentimento. Uma decisão é consentida se ninguém no círculo tiver uma objeção à proposta. Imagine uma organização com fins lucrativos que administra um espaço de trabalho colaborativo. A finalidade global da organização é oferecer um espaço de trabalho vibrante, onde as pessoas se conectam, compartilham recursos e formem uma comunidade, trabalhando de maneira produtiva. O círculo de recursos compartilhados tem a finalidade de fazer manutenção e disponibilizar os recursos compartilhados para as pessoas que usam o espaço de trabalho colaborativo. Esse círculo gerencia um sistema online, em que as pessoas avisam quando pegam algum recurso compartilhado para uso individual. Então, alguém faz uma proposta de que seja permitido que os equipamentos sejam reservados com antecedência. Outra pessoa levanta uma objeção, porque acredita que as pessoas talvez reservem o equipamento e não o usem. Assim, considera melhor manter a retirada de equipamentos por ordem de chegada. Qual a relação entre a objeção e a finalidade do círculo? A finalidade do círculo inclui disponibilizar os recursos compartilhados. A conveniência das reservas online pode reduzir a disponibilidade dos recursos. Assim, a nova proposta pode interferir com a finalidade do círculo. O que essa objeção quer dizer é: me preocupa que não sejamos capazes de prover acesso aos recursos se houver mais pessoas reservando os equipamentos do que, de fato, os utilizando. Objeções são informações valiosas. O objetivo é criar um conjunto de acordos que facilite a realização das atividades e que esteja alinhado com a missão da organização, como a interação entre finalidades, pessoas, trabalho, terra, stakeholders, cria interdependências complexas, é possível que um acordo que funcione bem em um lado do sistema crie problemas em outro. Se alguém suspeita de um potencial efeito cascata adverso, ela apresenta objeções à proposta. Quando uma incompatibilidade ou tensão entre as necessidades atuais e os acordos propostos é apontada, abre-se a oportunidade de usar essa nova informação para aprimorar a proposta. Colher objeções é tão importante porque elas contêm informações preciosas, assim como os dados e o feedback, mas que são coletados durante a tomada de decisão. Objeções nos ajudam a focar no que é importante. Muitas vezes as diferentes preferências pessoais não valem o tempo que é gasto para discuti-las. Pode-se perder muito tempo discutindo detalhes das propostas A ou B, ainda que ambas estejam dentro da faixa de tolerância de todo mundo e que ninguém tenha apresentado objeções a qualquer delas. Quando se trata de preferências pessoais, a discordância é mais provável do que concordância. As objeções permitem filtrar as preocupações de forma que a atenção possa ser concentrada onde ela é realmente necessária. Quanto mais cedo no processo de tomada de decisão forem levantadas as objeções, mais tempo e atenção podem ser dedicados a encontrar uma boa solução. As objeções são um começo, não um fim. Na sociocracia, as objeções não são um obstáculo. A proposta não é retirada da mesa quando elas ocorrem. A possibilidade de incorporar a objeção, veja a seção 3.5, e avançar é um dos principais pontos fortes da sociocracia. Com mais informações e o foco mais direcionado, é mais fácil tomar decisões realistas e sustentáveis. Assim, as objeções sociocráticas têm um impacto na cultura da organização. Saber que as objeções podem ser integradas, encoraja as pessoas a falar, porque suas preocupações serão levadas a sério. Se o grupo consegue manter o foco na melhoria, cada decisão serve para criar e sustentar um ambiente de trabalho em que cada integrante consegue contribuir da melhor forma possível.